Bom, boa noite, bem-vindos. Bem-vinda Jéssica, Luiz, Pietra e todos vocês que vão assistir a essa aula depois. O professor João Felipe aqui para fazer a nossa tradicional revisão de redação, né? A cada 4 semanas a gente tem uma revisão. Só que na semana tem um caldo a mais, uma coisa a mais que é a preparação para o ENEM. Então, naquele esquema, né? Super à vontade, pode fazer pergunta, tudo, né? A ideia é justamente vocês participarem. Tá, tudo bem. Então, ó, gente, os gêneros textuais que a UEM comenta que vai cobrar, né, são esses aqui: artigo de opinião, né, carta aberta, carta de solicitação, resposta argumentativa e comentário de rede social. Digamos que dos que tem, né, desses todos aqui, o mais diferente, mais novo, mais moderno seria o comentário de rede social, tá? Os outros são mais tradicionais, né? Na carta, então, nem se fala como é tradicional. Um comentáriozinho antes da gente entrar falando de cada gênero, né? Ó, a prova da UEM, 15 a 25 linhas, tá bom? 15 a 25 linhas. E tá lá na prova, né? Caneta esferográfica de tinta azul escura, com escrita grossa. Então, não é a caneta preta tradicional do Enem, né? Caneta com tinta azul escura. Tá dito lá que é um critério para zerar e tal. Então, muito cuidado com isso, tá bom? Com a caneta que você vai fazer, né? Que você vai usar para fazer a prova. Ó, eu tenho uma primeira pergunta aqui. Desses gêneros textuais, em qual ou quais vocês acham que tem que colocar um ponto de vista? Artigo de opinião tem ponto de vista? Bom, tá dizendo, né? Artigo de opinião. Na carta, carta aberta, Acho que sim, sim, também, né? Carta de solicitação. Bom, também. é, se não é um ponto de vista, é um pedido, mas você vai defender esse pedido, É, resposta argumentativa, pô, né? Tá dizendo, argumento. tá? E o comentário você vai comentar, vai colocar sua opinião ali. Então, reparem, em todos os gêneros, né, todos os textos são argumentativos. Você vai ter que colocar ali, né, vai defender um ponto de vista. No caso, opinião no artigo, no comentário, né? Na carta você tem uma reivindicação, mas também você vai defender lá um ponto de vista. E a resposta a uma pergunta, a resposta argumentativa, você tem um ponto de vista a ser defendido. Então, todos trabalham com opinião. A gente parte desse primeiro ponto. Então, em alguma medida, o trabalho com todos aqui é parecido, é igual, porque é o trabalho com a defesa de um ponto de vista, tá bom? Daí, pensando nisso, a gente vai ter ali uma tese, né? Uma ideia central, os argumentos, né? As razões, as explicações, aquilo que a gente vai usar para defender a tese, e a conclusão, em que você reafirma o ponto de vista e vai ter alguns fechos ali, tá? Então, pensando no que eles têm em comum, todos são de defesa do ponto de vista. Daí, vamos ver o que não é tão incomum assim, o que diferencia um pouco. É a questão da linguagem, tá? Linguagem e máscara social. Antes de a gente começar a gravar, a Pietra comentou que às vezes confunde para ela a resposta argumentativa com o artigo de opinião. E faz muito sentido por quê? Porque a máscara social que a UEM coloca, às vezes, no artigo e na tanto no artigo quanto na resposta argumentativa é parecida. Parece que você vai fazer meio que a mesma coisa. Então, é isso que dá essa confusão e a gente já vai esclarecer, tá? Então, você vai pensar que alguns gêneros permitem um grau de formalidade menor, né, mais simples, outros um pouco maior. Pode usar a primeira pessoa, na verdade, praticamente todos aqui. E o que diferencia bem é a tal máscara social. Ou seja, quem você vai ser nesse texto aí, quem que eles querem que você seja. É isso que vai diferenciar, isso que é extremamente importante, tá bom? Daí, vamos ver alguns enunciados aqui para a gente perceber
justamente essas coisas que a gente está comentando. Então, a última prova aí a última prova, né, do vestibular da UEM. Então, ele já coloca aqui, ó, resposta argumentativa. Beleza? Então você já tem dito antes qual que é o gênero. Daí fala ali, ó, contexto e comando de produção. Seus professores de língua portuguesa e de história. Então você é o quê aqui? Um aluno, tudo bem? Máscara social já está dada. Seus professores, então você é um aluno. Estão desenvolvendo um projeto interdisciplinar sobre guerras recentes no mundo. Como parte desse projeto, solicitaram que você escreva uma resposta argumentativa para responder à questão: por que homens ainda fazem guerra? Sua resposta circulará no jornal online da escola. E você deve responder claramente à questão, apresentar argumentos que defendam sua posição e apresentar uma conclusão. Seu texto deve ter de 15 a 22 linhas, não assine, não deixe linhas em branco e tal. Então veja, tem aqui a pergunta, né? Por que homens ainda fazem guerra? Tá? Então você vai responder a essa pergunta e ele coloca os itens ali, que nada mais são do que o texto argumentativo, né? Responder a questão, apresentar os argumentos da defesa do seu ponto de vista, né? E apresentar uma conclusão para o texto. Então, para dizer, ó, é o texto completo. Não diferencia muito da dissertação argumentativa. É claro, a grande diferença é que você é mais direto na apresentação do tema. Você não precisa colocar grandes coisas. E você tem uma máscara social. Não, você aí, né, como aluno e tal, então você tem essa máscara social, você pode se colocar nesse sentido. Eu sou essa pessoa. Vamos direto para o enunciado do artigo aqui, que foi 2022, para a gente ver se, né, há grande diferença ou perceber as semelhanças. Aí, ó, como representante do centro acadêmico de um curso de graduação em uma universidade pública, você teve que promover uma discussão com a comunidade acadêmica sobre a proposta de emenda à Constituição, que trata da cobrança de mensalidades no ensino superior e mantém a gratuidade para alunos sem condições socioeconômicas de arcar com os custos de seus estudos. Após a discussão, o coordenador do seu curso convidou para escrever um artigo de opinião sobre a cobrança de mensalidade no ensino superior público, para ser publicado no jornal online do curso, com a finalidade de defender seu posicionamento. Então, repare, é, é parecido com o da resposta argumentativa, porque você é um aluno também, só que aqui você é um aluno de ensino superior. O seu texto vai circular no jornal também, né? E a diferença é que aqui não tem uma pergunta exatamente. Tá bom? E tem mais itens para colocar. Então veja, ó, para escrever seu artigo, considere as ideias dos textos de apoio, que eu não estou lendo os textos de apoio, mas saibam, né? Tem texto de apoio sempre. E outras que julgar pertinentes. E as seguintes orientações. Ó, apresente um título para o texto, né? Contextualize o tema e apresente sua opinião. Apresente seus argumentos e contra-argumentos. Olha, aqui ele pediu para contra-argumentar. E apresente uma conclusão. Então, o que que a gente já tem de diferente, assim, de cara, da resposta para o artigo? A presença do título, que está solicitando, e está pedindo para contextualizar a sua opinião. Desculpa, contextualizar o tema antes de apresentar a opinião. Porque no caso da resposta argumentativa, você já vai mais diretamente. Você já vai mais diretão para a resposta mesmo. Você até pode colocar qual é a situação ali, né, o contexto, tal, foram os professores que pediram alguma coisa assim, mas você é mais direto. Aqui, digamos assim, você precisa dizer qual é o BO. Em outras palavras, você precisa explicar o que essa PEC está propondo, né? Qual que é a discussão aqui, qual que é o debate. E se está pedindo para contra-argumentar, então vai ter que colocar um argumento de um lado e de outro. Veja como é um texto um pouco mais completo, mais rico. É a dissertação argumentativa, tá? Pensa na dissertação argumentativa. É a dissertação argumentativa com algo a mais de pessoalidade, tá?
enquanto a resposta argumentativa é um texto um pouquinho mais simples, um pouco mais direto. Sobre o artigo de opinião, quando ele fala apresente seus argumentos, os argumentos também têm que ser mais pessoais ou têm que ser argumentos mais, eh, tipo assim, com argumentos de autoridade, essas coisas? É, exatamente. Você vai para pensa na dissertação argumentativa, entende? Vai tentar usar repertório, vai tentar defender, sabe, fazer o texto completo mesmo, entende? Já a resposta argumentativa é um mix, assim, tipo, tanto de pessoalidade quanto de Exatamente, repertórios socioculturais. exatamente. Deixa eu ver se eu É. tenho aqui um exemplo, eu tinha separado. Ah, aqui eu acho que eu não editorei o texto, mas ó, daí não vai dar para ler. Mas quer ver aqui, ó? Esse aqui é uma resposta argumentativa. Então diz ali, ó, pouco tempo atrás participei de um debate promovido pela nossa escola sobre o racismo ambiental no Brasil. Seguindo o intuito, de defender esse problema, foi me solicitada uma opinião pela professora de língua portuguesa, relativa a como nós brasileiros podemos combater essa problemática. Trago, pois, aqui, ao fórum de debates de nossa comunidade escolar, a resposta. Para que combatamos essa forma de racismo, precisamos nos mobilizar junto ao Estado para realizar ações que promovam a igualdade sanitária a toda a sociedade. Consegue ver que é um texto mais pessoal, assim, e é quase que uma conversa em alguma medida, Sim. Uhum. né? Então, esse texto Esse aí é é o. o artigo? Não, não. Não, a resposta. Essa é a resposta argumentativa. Tá. O artigo tá aqui, é que eu não ia ler os textos, daí eu não editorei. Mas é esse aqui, ó. Tá bem pequenininho, mas só para eu ler para vocês o começo. O primeiro tem título, né? É daquela proposta lá que a gente viu. Ó, título: Taxação, sim. Privatização, nunca. É provável que minhas palavras incomodarão uma parcela de vocês, leitores, os quais são contra a cobrança de mensalidade no ensino superior, ou seja, defendem a classe A ou pensam que é igual à privatização. Por isso, é preciso esclarecer de antemão que a cobrança seria apenas aos que possuem condições financeiras e assim por diante. Veja como é um texto que contextualiza melhor, mas é combativo também. E como não tem uma pergunta exatamente, não tem essa resposta que teria que estar no primeiro parágrafo, né? Apenas o ponto de vista. Veja, essa pessoa é favorável, né, à cobrança ou não é favorável? A gente vê claramente a tese dela que sim, né? Entende? Então, isso é um Mas artigo. eu posso pensar no artigo de opinião como um texto de dissertação argumentativa, só que mais incisivo e em primeira pessoa, então? Exatamente. Fechou. Exatamente. É isso Obrigada. aí. E essa estrutura que tá nesse texto, primeiro ele falou a opinião dele sobre o assunto e depois que ele foi explicar sobre a PEC, sobre o assunto. Pode fazer isso? Sim, sim. Aham. Você coloca o ponto de vista e depois explica o que que é, né? É porque, ó, digamos, a estrutura de uma argumentação pode ser, eh, digamos, A porque B, entendeu? Então eu digo A e esse A é porque B, depois eu justifico. Ou então eu falo, né, B, então A, né? Eu chego a uma conclusão. Eu primeiro falo um monte de coisa, daí eu deixo clara a conclusão. O que que eu acho mais fácil, os exemplos que eu vejo na, na UEM, e assim, não corre o risco de vocês assim, fugirem do tema e tal, ou não deixarem claro o ponto de vista. É colocar primeiro a tese, já coloca de cara, entende? Não precisa ser primeiro a primeira frase, mas assim, logo de cara na introdução você coloca. E daí você justifica depois, tá? Ó, esse texto aqui, o 120 e 120, eu coloquei lá no nosso grupo do WhatsApp. Quando a Jéssica pediu esses dias, ela pediu na segunda-feira. Tá lá no grupo, tá? Então, depois vocês podem dar uma olhada no texto inteirinho ali. Beleza? Tá? Então,
tá claro mesmo, mais ou menos? Nos 2 casos tem uma máscara social, só que na resposta argumentativa tem uma pergunta exatamente, né, no outro não necessariamente é uma pergunta. Daí, tem esse gênero aqui, ó, da do comentário, né. Veja, ó, após ler a postagem sobre o tema violência política de gênero, você decidiu escrever um comentário sobre esse tema para ser publicado na conta do Instituto e, se fosse você, do Instagram. Considerando seus conhecimentos e as ideias de apoio, desculpa, dos textos de apoio, opine e argumente sobre o tema violência política de gênero. Ó, um tema geral, um tema pergunta, né? A redação deve conter a breve contextualização da postagem, opinião sobre a violência política de gênero e apresentação dos argumentos e conclusão, né. Então, essa contextualização da postagem, o que que é? Essa digamos, um diálogo com a postagem, que é para mostrar qual é o texto que você está comentando. Ah, se você vai postar alguma coisa, você vai dizer: "Ah, isso é um absurdo, porque não sei o que e tal", ou seja, você conversa com o texto que você está comentando ali na sua postagem. Então é isso que tem que ter aqui. E nesse caso, no comentário, é para já iniciar com o comentário, né, não precisa contextualizar Tudo que a aconteceu, né, e é, tal. Exatamente. tá bom. Daí na hora que você faz o comentário, você, digamos, faz com as palavras que dê a ideia da contextualização, entende? No caso, eh, ah, caiu no eu acho que foi no PAS, que era se games, influenciam na violência, uma coisa assim. Daí você coloca a sua frase comentando isso já. Obviamente, o só muito doido para achar que um game pode influenciar na violência de quem joga e tal. Entende? Você já coloca direto, mas usa as palavras do tema para fazer esse diálogo, para mostrar do que você está falando. E esse Então, seria o mais informal de todos, né, Exatamente. entre tá bom. eu fiz essa prova da UEM e eu lembro que eu comecei citando, tipo, citando o comentário, tipo, falando: "Nesse comentário eu vi, não, então não precisa fazer isso, eu posso já ir direto para o ponto". Exatamente, exatamente. Aham. Vai direto assim. Tipo, prof, poderia, por exemplo, começar assim: "Ah, e após ver essa publicação me fez refletir que isso é isso e blá 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 blá". Aham. Tipo, Eu esse tipo de eu tiraria o após ver, eu falo assim: "Essa publicação me fez refletir", entendeu? Já tá. direto falando. Então eu comecei desse jeito aí que, falando assim, após ver a publicação eu refleti, porque eu estava super perdido pra fazer o comentário de internet, por isso que eu Aham. na É, época lá. esse jeito que você comentou, tem mais a cara daí da carta, né, são as cartas. Que a carta você meio que contextualiza, né, você diz da onde que veio a tua ideia e tal, para fazer aquela carta. Daí pode ser de solicitação, então você vai dizer qual que é o problema, ou a carta aberta. A carta aberta o que que é? É um manifesto, entende? Você vai colocar o seu ponto de vista ali. É uma carta que você quer que a galera leia, entendeu? Daí uma coisa importante, que eles frisam bem aqui, ó, não deixem linhas em branco e tal, que tem gente que coloca, sei lá, local e data na linha um, daí a linha 2 deixa em branco, daí na linha 3 coloca lá o vocativo, na linha, entendeu? Não, coloca uma embaixo da outra. Sempre uma embaixo da outra. Prof, É, na carta aberta, se ele não falar quem que é o destinatário ali, o vocativo, eu coloco tipo "prezados", vírgula. não, é que a carta aberta tem um título, então você não precisa necessariamente colocar o vocativo, no início ali, sabe? Hum, Porque, ó, uhum, veja aqui, tem o título, já deu. Carta aberta à comunidade acadêmica para o combate ao etarismo. Então, você pode colocar, caros acadêmicos, caros colegas, né? tá. Né, acadêmicos, não sei o que, você pode colocar isso. Mas você vai colocar, né, local e data, daí embaixo o título da carta aberta, e daí você já começa
falando já direto, né, algo assim. Ah, tem título? Eu achava que Título. a carta aberta as cartas não tinham título. As cartas não têm título, a carta aberta tem, Hum, tá. Então carta do leitor, carta de solicitação, carta pessoal, as outras cartas não têm título. A carta aberta tem. Porque a carta aberta tem uma cara de manifesto, né. uhum. É como se fosse um manifesto jogando pra galera, todo mundo ver. Nossa, mas daí como que eu coloco então local e data lá na direita, lá em cima, daí na outra linha o vocativo, e na terceira linha eu vou colocar o título? Ou o título vem antes do vocativo? O título vem antes do vocativo, Tá. tá. Você tem O algum exemplo de uma redação que tirou nota alta de carta aberta para mandar pra gente no WhatsApp? e daí a carta de solicitação, me parece ser a mais fácil de todas as cartas, porque, como o nome diz, né, é uma solicitação, você tá cadê a nossa carta de solicitação ali? Aqui, né, então você tem um problema, ou uma situação qualquer, daí você tem que mandar lá a solicitação. Então eles aqui esse aqui foi interessante, você tinha um problema com o celular, tinha que solicitar lá, para troca do celular, alguma coisa assim. Só que daí eles colocaram um elemento a mais, que é o seguinte, né, eh, veja essa letra D aqui, gente. Argumente sobre os efeitos da obsolescência programada dos aparelhos celulares. Então eu tinha que falar sobre a obsolescência programada, planejada. Isso tinha no texto do apoio, para quem não soubesse o que que é, obsolescência, então estava explicado lá. Mas o que você tem que ficar atento é isso, tem um comando lá para aqui era para pedir para trocar o celular, mas também tinha que dar uma liçãozinha de moral. Daí outra foi para escrever para um vereador, para ele criar um projeto de lei de coleta de lixo. Então são cartas com um destinatário específico em que você vai fazer uma solicitação, e daí vai justificar essa solicitação. Aqui, né, a hora dos prints aqui. Eu vou mandar para vocês esse material aqui também, eu vou colocar embaixo do vídeo lá, mas podem printar também à vontade se quiserem, ó. Então, artigo de opinião, eu disse aqui, ó, uma dissertação argumentativa com tempero, né, com algo a mais, com essa uso de primeira pessoa, você pode colocar, digamos assim, argumentos, contra-argumentos, pode fazer pergunta, pode provocar o leitor, dá para usar figuras de linguagem. Então, aquelas coisas que a gente fala, por exemplo, que na dissertação do Enem não pode usar, né? É melhor não usar, por exemplo, uma ironia, entre aspas, alguma coisa assim. No artigo é possível. Claro, né? A ironia em especial você tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa pode não entender, né? A ironia. Mas alguma outra figura de linguagem, poema, letra de música e tal, dá para usar à vontade aqui, tá bom? Da estrutura, título, introdução, desenvolvimento e conclusão. Beleza. No título, é obrigatório e tem que ser criativo. Tem que ser um título legal. Ah, professor, como que eu faço um título legal? Ó, título legal é difícil, assim, de eu dar uma dica de como fazer. Mas eu posso dizer para você como fugir de um título meio bosta, do título ruim. O que que é um título meio bosta? É você simplesmente colocar o tema. Entende? Por exemplo, naquele lá da taxação do da PEC, da cobrança de mensalidade, você coloca assim, PEC tal 2019, né? Ou cobrança de mensalidade de universidade. Você coloca só o tema, assim, é ruim. Se você colocar o seu ponto de vista, já é melhor. Veja como foi o título do artigo que eu coloquei lá no grupo. Taxação, sim. Privatização, nunca. Olha que legal. Já tem o ponto de vista da pessoa ali. A tese ali. Eu tinha colocado a carta aberta, mas eu vou colocar primeiro a resposta argumentativa porque na nossa conversa ficou meio junto, né? Então, assim, a resposta argumentativa, o que que é? É algo parecido, né? É um texto que responde uma pergunta, uma situação proposta, defendendo um ponto de vista, tá? Então, não tem título, diferente da dissertação argumentativa, não tem cabeçalho, diferente das cartas, e não tem assinatura também, né? Diferente de todos os outros, né? Aliás, igual a- ao artigo, né? É diferente das cartas, tá? Então, é um texto mais direto, que usa
o eu aí, né? Tem a presença e tal. Desenvolve com argumentos e exemplos e tal, e reafirma o seu posicionamento. Então, o texto é uma argumentação um pouco mais simples, assim, mais direta, tá? A resposta argumentativa. Daí, pensando nas cartas, ó, carta aberta é um texto, né, persuasivo e tal, forte, em que um grupo, ou normalmente o representante de um grupo, manda lá para um outro grupo, para um órgão, para uma instituição, para alguma coisa assim. Então, carta aberta ao Detran, aos deputados, ao não sei o quê. E a ideia é que você coloque esse ponto de vista para todo mundo. Então, assim, como eu falei, pense num manifesto. É um texto meio indignado, assim, sabe? Carta aberta é essa ideia. Porque imagina, você vai fazer uma carta que tem ali um grupo como destinatário, mas se você quer que todo mundo leia. Então é uma reclamação geralzona. Pô, isso é a carta aberta. Daí, ó, a estrutura que eu coloquei ali. Título, tá? Daí, assim, local e data. Você vai colocar se couber, tá? Se couber no seu texto. Como eu falei, eu vi redações da UEM com local e data e sem local e data, mas nenhuma sem o título, tá? Assim, com nota boa, né? Quero dizer. Então tem que ter o título. Daí, se for colocar local e data, coloca antes do título, tá bom? Daí, introdução, em que você vai contextualizar o problema ali, desenvolvimento com os seus argumentos e tal, e reforça o pedido no final. Daí a despedida, atenciosamente, alguma coisa ali, e a assinatura conforme o enunciado, tá? Tem que ver o que ele está pedindo lá para você assinar. No caso dessa última aqui, ó, tava assim, ó, no caso da carteira de solicitação, mas estava dizendo, ó, assine apenas como consumidor. Sacou? Apenas como consumidor, não vai colocar outra coisa. Aqui estava dizendo, não assine, tá? Então tem que ficar atento ao enunciado. Uma coisa que você pode saber já, né, com certeza, é que você nunca vai colocar o seu nome. Você pode assinar ou o nome que está ali ou nenhum, mas o seu nome nunca vai estar lá. A carta de solicitação, o nome diz, né? Então você faz aí uma solicitação para alguém, daí não tem título, né? Não tem título, então é local e data. Daí você vai marcar bem o vocativo ali, prezado fulano. Esse fulano vai ser conforme enunciado, né? Prezado vereador, prezado prefeito, prezado quem for lá. O corpo do texto apresenta ali o pedido e os argumentos para defender isso e reafirma no final, né? Então, eu me lembro da carta lá do lixo, carta de solicitação que era para criar um projeto de lei do lixo, pedir para o vereador fazer isso. A menina colocou lá, fez o pedido, daí falou sobre a importância do lixo, tóxico, não sei o quê, papapá, e no final reafirmou. Portanto, conto com a sua colaboração para que o senhor, não sei o quê, entende? Conversando sempre com o vereador, com quem for o destinatário. Vai despedida e assinatura conforme enunciado, tá? Sempre conforme enunciado. E, finalmente, o comentário, né? Como diz ali, simula um comentário em rede social, respondendo uma postagem. Não tem título, não tem assinatura, não tem cabeçalho também. É um texto diretão, né? Que, como diz, parece um comentário, é isso, tá? O que aconteceu com o Luiz aí e a Jéssica também na hora que colocou ali o ponto de vista, né? Como você vê que é uma situação formal de vestibular, você tenta deixar um pouco mais, né? Assim, mais bem feito, mais bonitinho, né? Você vai colocar, tentar falar desse jeito. E daí acaba ficando meio formal demais. Então é mais simples, a conversa direta ali, tá? E daí é legal, em algum outro momento do texto, você retomar o post, falar, né? Ter esse diálogo, para ficar claro que você está conversando com o conteúdo daquele texto ali, mas sem fazer resumos, tá bom? E, obviamente, ter opinião. Então, assim, ó,
o esqueminha, para vocês pensarem quando vocês olham lá o enunciado. Vê, precisa de título ou não? Desses gêneros, quais que precisam de título? É, carta aberta e o artigo, né? Daí, precisa de local e data? Como que eu termino o texto? Despedida, assinatura ou não tem nada? Quem sou eu? Né? Máscara social. Eu sou aluno, sou representante, sou não sei o quê. Para quem que eu estou escrevendo? É para o público em geral, para a comunidade acadêmica, para o, sei lá, para um vereador, né? E qual que é o outro subcomando que tem? Lembra naquela carta lá de solicitação, eles estavam dizendo ali, faça um comentário acerca da obsolescência e tal. Então é só, né, prestar muita atenção no enunciado. E tentando facilitar um pouco visualmente, olha aqui, ó, né, o que tem e o que não tem. Então, no artigo de opinião, título é obrigatório, local e data não tem, vocativo não tem, despedida de assinatura não tem. Assinatura pode ter, tá? O artigo de opinião, em geral, é um artigo assinado. Só que no vestibular eles falam para não assinar. Tá bom? Falam para não assinar. Isso sempre está escrito no enunciado, né? Então, e tem que ter um título criativo ali, que a gente comentou. Na carta aberta tem título, é legal colocar local e data, tem despedida e assinatura conforme enunciado. A carta de solicitação tem local e data, não tem título. Tem o vocativo, despedida, né? O enunciado. Resposta argumentativa e comentário em rede social. Não tem título, nem local e data, nem vocativo, nem despedida, nem assinatura. Tá bom? E um outro comentário, né? Como que é, mais ou menos, cada um ali. Beleza, pessoal? Que mais de dúvida aí? Acho que outras dúvidas são mais individuais mesmo, daí é melhor na mentoria. Ah, é verdade. Isso. Então, Usa a mentoria lá para a gente ver, né, especificamente e tal. Inclusive, se você quiser fazer isso, Jéssica, daí você marca lá a mentoria, na semana a gente pode olhar o seu É, texto. vou fazer isso. Bom, então é isso, pessoal. Eu preciso ir que eu tenho outra aula na sequência, né? Qualquer coisa, vamos mantendo contato aí. A gente tem uma semaninha ainda para ler mais um pouco e, né, treinar e tal, tá preparado pro texto lá do outro domingão.